Olá, saudações. Sou o Dr. Alexandre Silva e Silva e estou aqui com a minha convidada hoje, a Ellen Scamardi, que nos deu a honra aí do seu tempo e vir aqui conversar um pouquinho sobre cirurgia robótica na endometriose. Obrigado, Ellen, por ter vindo. Imagina, doutor, eu que agradeço aí a oportunidade e posso dizer que eu agradeço, na verdade, a cura, né? A melhor coisa que tem é a gente ser aí bem amparada numa situação tão delicada e um tema ainda tão desconhecido no nosso universo feminino. Ô, Ellen, me conta como que foi que você recebeu a notícia que você tinha endometriose. Como você recebeu esse diagnóstico? Certo. Então, doutor, após os 30 anos aí, mais ou menos, de idade, eu comecei a sentir muitas cólicas, muitas dores. E daí, mais ou menos, lá para uns 32 anos, mais ou menos, eu e meu esposo, nós resolvemos que nós gostaríamos de ter um bebê. Então, a gente estava planejando aí aumentar a família. Mas, eu parei a pílula e continuei tocando a vida e com fortes dores. Mas por causa da correria do dia a dia que a gente tem, a gente acha que isso é normal, ter dor. A gente acha que é normal ficar trabalhando sentindo dor. E eu também estava sentindo inchaço e mais uma série de coisas. E por conta da correria, eu não havia me dado conta que já havia aí mais ou menos mais de 2 anos que eu havia parado a pílula, né? Na verdade, quem me lembrou foi meu esposo. Ele falou assim, nossa, faz quanto tempo você parou de tomar pílula? Foi aí que eu fui me dar conta que já havia mais de 2 anos. Mas por conta da correria e pelo fato de morar no interior, o diagnóstico da endometriose demorou muito. Então, nisso foi se agravando demais as dores e tudo mais. E chegou num ponto de ficar insuportável. Que daí foi quando eu tive aí a felicidade de encontrar o senhor, né, doutor? Que me ajudou aí na minha cura. Obrigado, Ellen. Mas esse diagnóstico, ele veio como? Veio por um exame de imagem? Veio por uma biópsia? Como que você ficou sabendo realmente que você tinha essa doença? Ou era apenas uma suspeita? Como que foi essa parte? Ah, sim. Na verdade, foi um tanto quanto demorado. Porque nos exames de rotina comuns, que geralmente quando a gente vai no consultório e a gente realiza, como por exemplo um Papa Nicolau, enfim, ele não aparece o problema da endometriose. Então ela é gradativa e silenciosa, que foi o que aconteceu no meu caso. Eu só fui descobrir depois que eu fiz um exame específico, né? Eu fiz uma ressonância magnética com protocolo para endometriose e foi aí que eu descobri que eu estava com endometriose profunda. Mas ainda assim, por conta de desconhecer um pouco sobre o tema, e o Google ele é muito bom, mas ele também é muito raso. Então eu li lá endometriose e tal, falei, não, dá pra me suportar. E fiquei ainda mais aí quase 2 anos suportando e convivendo com a dor, né? Certo. E você passou por muitos médicos queixando dessa dor? E quantos realmente suspeitaram disso logo de cara? Ou foi muito demorado essa parte? Foi muito demorada. Eu passei por, acho que 5 médicos. 5 médicos e foi quando teve uma médica que suspeitou, né? Que eu poderia estar com a endometriose. Foi quando ela pediu o exame específico. De ressonância. Exatamente. Ultrassom pélvico transvaginal com preparo intestinal, você não fez? Não fiz. Tá, esse é um exame também bastante importante no diagnóstico da endometriose, mas também depende sempre de um profissional mais especializado, que está muito habituado a conviver com essa doença e sabe o que está procurando. E tem muitas pacientes que têm medo da ressonância, porque tem que entrar no tubo e ficar lá um tempo. Como foi isso para você? Para mim foi tranquilo, doutor, porque a minha dor era tanta que tudo que eu queria era curar. Eu queria saber qual era o meu problema, porque a verdade é que eu cheguei a pensar besteira, né? A gente pensa que a gente tá com alguma coisa mais séria, a gente chega a pensar, né? Deus nos livre e guarde, né? De um câncer, mas a gente chega a pensar isso. Então, nesse caso, eu sou muito prática. Eu falei, não, eu quero todos os exames possíveis e imagináveis para que eu possa descobrir realmente o que eu tenho, para que daí sim eu possa me curar, né? Possa me tratar. E como que você
chegou até mim? O que te trouxe? Dor, doutor, muita dor. Bom, muita dor, inchaço, escapes de sangramentos diários. Então, dificuldade até para trabalhar, porque como eu trabalho, sou modelo e empresária, então isso estava afetando também diretamente no meu profissional. E realmente essa questão, às vezes, é a sensibilidade, a confiança que a gente também sente no médico, porque isso é muito importante, né, doutor? E quando eu consegui encontrar o senhor e passar pela consulta, e pela gravidade que se encontrava, eu senti total confiança. Eu falei, não, é o momento, eu preciso realmente me curar e preciso me curar com o doutor Alexandre. Foi isso que eu pensei. Tá. E para você chegar até mim, você me encontrou via alguém te indicou, você conversou com alguma amiga que já tinha passado, você viu nas redes sociais, Instagram, como que foi essa? Eu brinco que foi uma ordem divina. Doutor, foi pela rede social que eu entrei em contato, né, com a sua equipe. Foi assim, eu acho que isso é muito importante também, porque quando a gente está nesse tipo de situação, a gente fica um pouco sensibilizada. Então, eu fui muito acolhida pela sua equipe, né, e também pelo senhor. E foi aí que eu senti confiança realmente de encarar a cirurgia. Porque até então eu já tinha passado por outros profissionais, mas eu não tinha sentido esse acolhimento. E isso, para uma mulher que está nessa situação, que no meu caso foi um tanto quanto delicada, a endometriose, que já estava profunda, então eu senti tudo o que eu precisava para conseguir realmente ter coragem de fazer essa cirurgia. Não, quando eu te vi em consulta, né, naquele dia, que era uma sexta-feira já no final do dia, você realmente estava com bastante dor. No seu exame físico, você apresentava ali um diagnóstico que a gente chama de abdômen agudo, né? É um tipo de dor que demonstra a necessidade de uma intervenção quase que imediata, né? Com algum preparo ali do jejum e os preparos básicos. Tanto é que a gente tentou ali um pouco te medicar para que aguardasse o tempo de autorização do plano de saúde, mas não foi possível, né? Você acabou tendo uma dor aguda e internando via emergência e aí passando pelo procedimento logo em seguida na segunda-feira. E como foi para você essa questão da cirurgia robótica? Você já tinha ouvido falar? Você esperava passar por uma cirurgia como essa? Como que foi isso para você? Doutor, eu já tinha ouvido falar, né? E o meu desejo era realizar uma cirurgia robótica por ter ouvido, assim, a questão da recuperação ser mais rápida e tudo mais. E tanto que é isso que está acontecendo, né? Eu, desde do dia do hospital e até toda a minha recuperação, eu não senti dor. E eu até estava preparada para sentir dor pela complexidade que foi, né? A minha cirurgia, mas não senti dor, não senti incômodo. Eu tô assim, é outra vida. Então, era realmente algo que eu desejava fazer, que eu estava procurando fazer, e eu fiquei feliz por ter conseguido, né? E para mim, assim, é questão da cicatriz, porque também não fica uma cicatriz grande, não fica feia, dá para pôr biquíni normal, dá para ter vida normal. Então, eu acho que a medicina está avançando muito e se fosse possível todas as cirurgias serem robóticas, seria o melhor dos mundos, né, doutor? Na verdade, todas as cirurgias minimamente invasivas, sejam elas laparoscópicas ou robóticas, elas trazem toda essa questão de uma recuperação precoce, de um menor tempo de internação, de menor necessidade de analgésicos e até de um resultado estético melhor, né? A gente tenta, claro, como opera a mulher, tenta colocar as punções de uma maneira em que isso fique pouco visível e que vocês possam depois não ficar ali com aquela questão da cicatriz, né?
que muitas vezes não é tão importante para o homem, por exemplo, mas para a mulher realmente acaba sempre sendo um tema bastante discutido. A cirurgia robótica para endometriose, ela acaba trazendo alguns benefícios também, no sentido de que a gente enxerga muito bem, então as lesões menores a gente consegue identificar. Ela nos permite trabalhar em lugares muito pequenos, num espaço muito pequeno, com pequenos movimentos. E essa visibilização que a gente tem na hora ali, do plano da lesão, né, de onde passar com a corrente elétrica, com a tesoura, né, para que não danifique, vamos dizer assim, outros tecidos e somente consiga remover a lesão da maneira mais precisa possível, eu acho que acaba sendo o grande benefício aí dessa abordagem através dessa técnica de cirurgia robótica. Isso não é comum, tá? Porque existe toda uma questão financeira envolvida. A cirurgia robótica ela acaba, na grande maioria das instituições, tendo um custo de utilização do robô que é repassado ao paciente, né? E no seu caso isso não ocorreu, né? Porque nós temos na instituição alguns protocolos que nos isentam dessa taxa quando se trata de cirurgia para endometriose e cirurgia oncológica. Então, assim, por talvez um acaso do destino, nesse dia que você estava lá, o robô não estava sendo utilizado, a cirurgia que estava prevista foi suspensa e acabou tendo a possibilidade da gente realizar o seu procedimento através da cirurgia robótica. A sua experiência foi satisfatória? Tanto na instituição, quanto com o procedimento em si? Nossa, doutor, eu posso dizer assim que foi divina, né? Foi maravilhosa. A cirurgia em si, a minha recuperação lá, a questão de ser realmente cuidada, né? Ter o doutor, né, cuidando de mim, me orientando, depois as enfermeiras, as nutricionistas, a farmácia, as enfermeiras, todas. Então, assim, todo esse cuidado, acho não, eu tenho certeza, ajuda a gente a se recuperar mais rápido, ajuda a gente a se curar mais rápido. Porque, assim, o meu caso realmente foi um caso muito difícil, foi um caso de endometriose muito delicado. As dores que eu estava sentindo chegava a ponto de ser insuportáveis. Eu cheguei a passar, doutor, acho que eu nem comentei, mas anteriormente eu cheguei a parar em pronto-socorro com dor. E chegava lá, é uma cólica comum, né? É uma coliquinha. Dá um remedinho. E não era uma coliquinha, era uma endometriose profunda. Sim, você tinha uma endometriose profunda, principalmente de compartimento posterior, né? Que é da parte que fica atrás do colo do útero, envolvendo os ovários, envolvendo o intestino. Tanto é que você foi submetida a uma retirada de uma parte do intestino, né? De uma parte do reto sigmoide. Um segmento inteiro. Normalmente a gente tem duas possibilidades de fazer essa remoção de lesão. Ou a gente remove a lesão com uma técnica que a gente chama de shaving, que é quando a gente vai como se fosse tirando a lesão, limpando a lesão de cima da alça, que é quando ela não invade tanto e não é tão grande o tamanho. E também quando não tem duas lesões muito próximas, que era o que acabou acontecendo no seu caso. A gente tinha duas lesões muito próximas. E aí a opção foi realmente ressecar, né, remover essa parte do intestino e já fazer a reconexão, né, que a gente chama de reanastomose imediata, para que você não saísse com bolsinha, de colostomia, nada disso, né? E esse tipo de cirurgia, que é uma cirurgia grande mesmo, né, do ponto de vista das cirurgias
de endometriose, que é quando invade outros órgãos, quando acomete outros órgãos pélvicos, ele tem uma recuperação mais arrastada, né? Então você ficou lá um pouco mais no hospital. Normalmente as cirurgias benignas a gente opera num dia e dá alta com 24 horas. Você ficou um pouco mais de tempo no hospital, teve umas restrições de dieta, mas mesmo assim, para você foi tranquilo, foi suportável. Pra mim, foi ótimo, doutor. Porque, na verdade, eu brinco que foram vários benefícios em um só, né? Eu estou curada. Eu também nunca fui uma pessoa muito magrinha, então, com essa dieta, consegui também aí emagrecer um pouquinho. Fiquei até mais bonita. O pessoal brinca assim, fala, nossa, Ellen, você tá mais bonita. Nossa, você tá assim... Nossa, você tá reluzindo, assim, uma alegria maior, mais do que eu já sou, né? E aí eu brinco, eu falo, olha, realmente, eu tô mesmo, porque eu estou curada, né? Não tem coisa melhor do que a gente se sentir curada. Você repete bastante isso, né? Que você tá curada e tal. Pra gente, médico, endometriose, a gente não consegue falar que endometriose tem cura, né? Então a gente não pode dizer, não, olha, você tá curada. Eu mesmo sou muito reticente em dizer, olha, Ellen, você tá curada. A doença, ela tem tratamento, né, e controle. O tratamento cirúrgico é remover todas as lesões, né, o máximo de lesões que nós conseguimos remover, e com isso, tirar a paciente dos sintomas, né, que são esses sintomas de inflamação da pelve e sintomas dolorosos que tanto incomodam, né. Mas devido aos motivos pelos quais a endometriose aparece, a gente não pode afirmar que ela não possa vir a aparecer no futuro novamente. E para isso, a gente vai seguindo ali alguns tipos de tratamento clínicos, muitas vezes, para tentar impedir que você menstrue ou para tentar minimizar isso, para tentar fazer com que essa doença não retorne. Como que está sendo essa outra parte para você desse tratamento clínico? Eu sei que você teve uma dificuldade, a gente optou, no seu caso, por fazer análogo de GNRH, né, que é uma medicação que bloqueia o teu estímulo, o teu eixo neuroendócrino, né, fazendo com que os teus ovários não produzam estrogênio durante esse período, né, eles deem uma desligada, vamos dizer assim, né? Fiquem ali em stand-by para que não estimule nenhuma possível lesão ou para que você fique bem sem estímulo estrogênico. Como está sendo isso para você? Como foi essa saga aí do remédio? Porque tem algumas dificuldades, às vezes, de encontrar. Alguns serviços públicos, eles fornecem essa medicação. Como que foi para você? Certo. Assim, em relação a essa injeção que eu precisei tomar, né? A primeira dose teve um pouquinho de emoção. Porque na verdade, a primeira dose eu comprei mesmo, né? Então, eu comecei a correr atrás. Buscar na internet mesmo, doutor. E não estava conseguindo achar, assim, tão fácil o acesso. Então, eu comprei a injeção pela internet, eu liguei, fiz a compra, e daí eu tive que vir buscar, eu saí do interior, que eu moro no interior, eu saí e fui lá do outro lado de São Paulo, à noite, com meu esposo, em uma farmácia buscar. Busquei a injeção, doutor. Foi uma aventura mesmo. Depois que eu busquei essa injeção, eu segurava ela assim com tanta alegria. Eu falei assim, agora eu preciso tomar essa injeção, porque eu acho que tem questão de temperatura, injeção, né, doutor? Sim, fica eu fiquei na geladeira, assim, isso, eu fiquei um pouquinho assim, preocupada com isso. Aí eu falei, moço, e agora? Você não vai me dar injeção aqui? Aí ele falou, não posso te dar essa injeção aqui, eu sou farmacêutico, eu não tenho como te dar essa injeção. Eu falei, mas tem algum posto de saúde, algum lugar que eu consiga mais próximo? Ele falou, olha, meio ali tem. Fui nesse posto de saúde, fiquei lá esperando. O pessoal foi super bacana comigo lá também. Colocaram até um pouquinho de anestésico, porque a agulha daquela injeção é um pouquinho grossa, né, doutor? Eu não tava com medo da injeção. Mas depois que eu vi a agulha, aí eu fiquei com medo. Aí eu pedi pro médico, pro meu esposo segurar a minha mão, a enfermeira segurar outro enfermeiro dar injeção. E eu não quis nem olhar. Aí foi tranquilo, mas não doeu.
Eles aplicaram um anestésico local. Eu pedi. Pomada ou injetável? Foi um spray. Um spray? Um spray anestésico. Só assim, espirrou na barriga, deixou lá uns 2 minutinhos, segurava a mão de um, segurava a mão de outro. Aí eles deram injeção. Doeu? Falei, não. Ufa. Então, a primeira foi essa. A segunda injeção, eu tive, assim, um pouquinho de dificuldade, porque daí, como eu sei que o SUS dá essa injeção, eles falam injeção de alto custo. Então, eu fui no posto de saúde da minha cidade e pedi. Então, tinha lá algumas coisinhas daquele formulário que teve um pouquinho de intercorrências, vamos assim dizer, né? Mas está realizado o pedido. E é interessante porque não é um medicamento, por ser de alto custo, que ele chega rápido, né? Eu fiz o pedido em março, começo de março agora, e vai chegar provavelmente no final de abril. Tá. Mas, de qualquer forma, atende as nossas expectativas, porque a ideia é fazer uma aplicação a cada 3 meses e um total de 2 aplicações, né? Você vai ficar aí 6 meses, um pouquinho em repouso aí, do ponto de vista hormonal. Então, essa medicação deve chegar em tempo hábil aí de você fazer uma nova aplicação. Não, na verdade, eu não tenho queixas das pacientes que fazem aplicação. Algumas até levam no consultório para que eu aplique. Apesar da agulha ser grossa, e toda vez me impressiona também a espessura da agulha, não dói, elas não reclamam de dor dessa aplicação da injeção, o que muito me espanta às vezes por conta desse. Eu acho que o meu caso foi psicológico. Questão. Acho que o psicológico ficou mais apavorado do que a injeção em si. E o que você teve de sintoma depois da injeção? Você teve algum sintoma? Olha, doutor, um pouquinho de queda de cabelo, só. Mas será que foi por conta da injeção? Aí, eu acho, eu não sei também, eu acho que é por conta da injeção. Porque na bula tá que pode ser que cause um pouquinho de queda de cabelo, mas só. De resto, onda eu tô me de calor, sintomas de menopausa, você teve? Não. Não teve? Não tô sentindo nada por enquanto. Não tive, não tenho. Quanto tempo foi que você aplicou? Quanto tempo faz? Nossa. Eu sou foi péssima logo em de seguida, data, hein? né? Foi no máximo 10 dias depois da nossa cirurgia. Você tá aí com 3 dias? 3 dias de pós-operatório. E tô ótima, né? Tá, não, você evoluiu muito bem do ponto de vista de pós-operatório, que é o que a gente espera. Apesar de ter sido uma cirurgia longa, com muita coisa para fazer, né? Com bastante lesão no compartimento posterior, com ressecção de alça intestinal. Então, tudo isso faz com que a gente também tenha um pouco de apreensão no que diz respeito à recuperação, né? Sim. Mas você se recuperou muito bem, não está tendo sintomas relacionados ao uso do análogo, né? E você teve um sangramento só, né? Logo depois da injeção ou não? Isso, na verdade... 14 dias depois. Doutor, você foi muito exato, né? Porque eu tomei injeção, eu lembro que o senhor falou assim, olha, dentro de 14 dias você vai ter um sangramento, mas foi exatamente no 14º dia. Foi sorte. Eu falei, nossa, e na verdade, eu não sou muito de data, então eu não fiquei contando os 14 dias após a injeção. Não, aconteceu. Né? Eu falei, uau! Aí eu te liguei, né, doutor? Mandei mensagem, doutor, olha, tive um pequeno sangramento e tudo mais, mas foi assim, foi tranquilo, foi super tranquilo. E como tá sendo essa tua recuperação? Como tá sendo ter que fazer dieta? Como tá sendo essa questão do retorno às suas atividades? Como que tá sendo tudo isso? Me conta aí um pouco. Então, por conta de ter sido assim uma situação de emergência, até antes de eu entrar na cirurgia, que eu subi pro quarto e fiquei aguardando um pouquinho, eu fiquei pensando, falei, nossa, eu acho que eu vou ficar nervosa, eu acho que eu vou ficar estressada, eu acho que eu vou querer brigar com todo mundo, porque eu sou, assim, muito, muito agitada, tenho muitas coisas para fazer e tava preocupada em ter que ter esse tempo, né, de repouso e tudo mais para a recuperação da cirurgia.
Mas até isso eu brinco assim que foi divino, foi surpreendente, porque foi ótimo. Eu consegui, assim, ter calma para administrar, conseguir organizar as coisas de uma maneira melhor. Consigo hoje também colocar, ressignificar até as questões mesmo da vida, a questão de corrida do dia a dia. Então, assim, o meu processo de recuperação, na verdade, eu acho que ele teve, assim, um significado de cura em várias áreas, né? Então, uma cirurgia, ela me ajudou a melhorar todas as outras áreas da minha vida, além dessa. Na verdade é que o tratamento ele é um tratamento multidisciplinar. São várias pessoas aí voltadas ao tratamento. Ele começa até no diagnóstico ali com o radiologista que fez o laudo da sua ressonância, passa por mim que te operei, pelo Dr. Tiago também que te operou junto comigo, pelo nutricionista, né, que te orienta aí toda essa questão nutricional. E é óbvio que a endometriose ela necessita um pouco, né, de ajuda por parte de vocês, pacientes, né, de aderirem realmente ao tratamento, de aderirem a uma nova rotina de vida, um pouco menos estressante, se possível, com a introdução de exercício físico, uma dieta não inflamatória, né? Mudança de hábitos, que talvez seja, acho que a coisa mais difícil que a gente tem para fazer, né, são mudar hábitos, né? A gente muda muita coisa, mas alguns hábitos realmente é bastante complicado. É verdade, mas a questão de me alimentar melhor, de ter esse tempo para me recuperar, eu falei que, de verdade, doutor, esse 2023 vai ser maravilhoso. Principalmente agora. Eu vou repetir porque eu me sinto isso e agora não vai ter jeito, viu? O senhor vai ter que cuidar de mim por um longo período aí, já que, né? Mas por essa cura da endometriose. Tá, e me conta agora quais são seus planos. Meu Seus Deus. planos para o futuro. Vários, hein? Hoje mesmo, assim, meio que no retorno às atividades, já tive uma reunião de trabalho para voltar a modelar, alguns trabalhos que eu já vou retomar, mas algumas outras coisas profissionais que vieram agora para mim também, que eu me sinto preparada, porque eu vou ter que estar me deslocando bastante, porque eu vou assumir aí, provavelmente, alguns lugares para mim poder estar aí meio que tomando frente, né, liderando. Então, com certeza, curada, saudável, eu quero fazer isso. Quero também aproveitar, porque às vezes quando a gente tá com dor, até para desfrutar de momentos de lazer é um pouco complicado, né? Então, também já tô combinando aí com o esposo algumas viagens para alguns lugares. E basicamente é isso, doutor. É vida nova de verdade. Dor zero. Dor zero. Zero dor. Tá. Ai, dá até um... E alguma programação de gestação? Sim. E meu esposo, vamos ver aí, né? Da baixa de Deus e da medicina, a gente pensa assim, quem sabe aí para 2024 tá tendo uns bebezinhos. Porque Porque eu nunca fui muito... Por exemplo, eu sou de uma família que eu tenho 4 irmãos. Bastante, né? Eu também tenho. Eu Então, tenho 3 irmãos, na verdade. Então, e nós somos, assim, muito unidos, é um amor muito gostoso, aquela reunião de família. E isso eu acho que faz parte da vida, é o que dá sentido e significado para a vida da gente também, né? Uhum. Então, eu não quero ter só um filho, eu quero ter no mínimo 2 filhos. Não, tá ótimo. E essa programação, ela começa agora, já no pós-medicação, né? E isso já começa agora. Que é um momento que a gente considera bem propício para isso, porque como você está bloqueada, a hora que esse bloqueio ele acaba, os estímulos ovarianos eles são maiores, então de certa maneira isso aumenta um pouco as chances de você conseguir aí ter uma gestação. Então faço votos de que tudo isso realmente aconteça aí o quanto antes.
para que você possa seguir nos seus planos de maneira aí feliz e sem esses sintomas tão impactantes aí na vida de vocês, mulheres, que são os sintomas da endometriose. É verdade. Quem sabe gêmeos, né, doutor? Não dá pra dizer que não, né? Não deixa de ser uma possibilidade. Tudo é possível. Quem sabe? É isso aí. Bom, Ellen, eu queria te agradecer imensamente aí por ter vindo, por ter dado o seu tempo, por ter exposto aí o seu caso, né? Para muitas mulheres que provavelmente vão nos assistir e que também passam por isso e que têm seus medos, suas angústias, seus objetivos e desejos e acabam não tendo um diagnóstico precoce ou não tendo um exame, a condição de fazer um exame que identifica ou que dá uma suspeita muito grande da doença, ou que não tem acesso, né, a um serviço de saúde onde possa se tratar, né? Então, eu agradeço você ter exposto, né? Porque, de certa forma, você está expondo um pouco da sua vida, né? Sim, Mas sim. espero que isso possa também ajudar a grande maioria das mulheres portadoras de endometriose que existem no Brasil e no mundo. Sim, doutor. Na verdade, eu que agradeço todo o acolhimento que eu tive do senhor, da sua equipe. Isso, para quem passa, eu acho que qualquer situação de saúde delicada e complexa como a minha foi, de verdade, isso é muito importante. Então, de verdade mesmo, muito obrigada. E eu acho que o meu desejo para todas as mulheres é realmente essa questão. Eu desejo que todas as mulheres consigam ter acesso a essa questão de tratamento e cura, vamos assim dizer, da endometriose, porque realmente é algo muito delicado e, infelizmente, pelo que eu pude notar, né, muitas mulheres não têm, às vezes, conhecimento e também o acesso para ter essa felicidade que eu estou compartilhando hoje aqui, né? Tá bom. Fico feliz por você ter ficado bem, muito satisfeito aí com o resultado do seu procedimento e com o quanto isso impactou positivamente na sua vida e espero que daqui para frente seja só melhora. Será? Já é. Muito obrigado, Ellen. Obrigada, doutor.